Hoje eu quero falar com vocês sobre foco. É, foco. Porque eu notei uma grande necessidade, uma grande frustração das pessoas em não saber colocar o foco delas no lugar certo, sabe? E por muito tempo da minha vida eu fui uma pessoa bem assim, aleatória, sem foco algum, né? Principalmente pra gente que é mulher, a gente tem mais dificuldade de centrar o nosso foco num único lugar, numa única coisa, porque geralmente nós mulheres a gente quer, né, expandir, explorar, fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí a gente acaba perdendo foco, e isso faz a gente perder também a direção. Inclusive hoje eu ouvi alguém dizer o seguinte, que direção é mais importante do que velocidade. E é verdade, é verdade. E é aí que entra o foco. Por quê? Porque muitas das vezes a gente perde o foco no caminho, né? Eu ainda tenho, sim, os meus altos e baixos, né, com o foco, a questão do foco. Mas hoje, de uma forma mais consciente, né? Hoje eu sei ponderar isso. Mas antes não era tão fácil assim. Antes eu literalmente não tinha consciência sobre isso, então eu vivia a vida aleatoriamente. Mas, gente, quando você vive uma vida aleatória, é muito frustrante, porque o tempo passa e você não produz muito. Você vê que você fica pelo caminho muitas das vezes e você, sabe, era para você estar em outro patamar e você simplesmente não consegue acompanhar. Por quê? Porque você não teve foco em um determinado objetivo. Então, às vezes a gente fica só apagando incêndio, mas a gente não centra o nosso foco em coisas que de fato importam, né? E que de fato vão nos trazer resultados. Inclusive também essa semana, em uma mentoria, eu ouvi algo que dizia o seguinte: aonde está o seu foco, está a sua realidade. Aonde está o seu foco, está a sua realidade. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você, nesse exato momento, pode estar focando mais no seu problema do que numa solução para esse problema. Então, a questão é, o seu problema ele já é um problema real, líquido, né? Ele já é um problema, ele já está ali, ele já existe. E quando você foca a sua atenção nesse problema, ele expande mais ainda. Por quê? Porque você está ali reparando todos os detalhes desse problema, como que ele vai afetar a sua vida, o que que ele vai fazer com a sua vida, quais são as dificuldades que esse problema vai trazer para você, quais são, sabe, os perrengues que você vai enfrentar com esse problema. Enfim, a sua atenção ela está fissurada exatamente nisso. No que esse problema é, nas consequências que ele traz, em como ele está agindo na sua vida. Mas aonde está o seu foco, está a sua realidade. Então, o que que isso quer dizer? A gente precisa, se a gente quer mudar a nossa realidade de fato, a gente precisa mudar o nosso foco. Parar de focar no problema e focar na solução deste problema. Quando eu coloco o meu foco na solução do problema, aí o jogo muda. Aí eu já não perco noites de sono preocupada com o problema, sabe? Aí eu não perco a vontade de comer porque eu tô com um problema, entende? Então, isso tudo se torna muito relativo para mim e muito insignificante. Por quê? Porque eu sei que o problema já existe ali. Eu não vou focar a minha atenção, a minha energia no problema, porque ele já existe, ele já está ali. Eu vou focar a minha energia, o meu foco, a minha atenção na solução desse problema, entendeu? E, inclusive, eu, assim, gente, para você que não me conhece, tá? Eu sou a Catiúcia Oliveira. Mas, enfim, seja muito bem-vindo ao canal. Já aproveita, se inscreve, comenta aqui. E para você que não me conhece aí, eu tenho uma personalidade muito calma, muito tranquila. Eu sou isso aqui. Eu sou muito, muito calma. Então, assim, mesmo diante de vários e vários problemas que eu já passei, eu nunca fiquei assim, eu não vou comer porque eu tô com problema, sabe? Eu perdi o apetite porque eu tô com um problema e eu sei lá, isso tá me tirando o sono, isso tá me tirando do sério. Gente, eu nunca fiquei sem dormir por conta de problema meu. Eu entro no meu quarto, o problema fica da porta para fora, porque ali é o meu momento de orar, de falar com Deus, de descanso, sabe? De recuperação energética. Então eu não levo o meu problema para o meu quarto, a menos que seja numa oração. E ali eu entrego nas mãos de Deus e bora seguir em frente. Eu sou esse tipo de pessoa.
Entende? Então, eu vejo muita gente que quando tá com problema, já não dorme, aí perde o apetite. Gente, o seu quarto é lugar de descanso, de oração, tá? Nada mais que isso. Então, se você fica levando os seus problemas para o seu travesseiro, chega de fazer isso, porque não vai adiantar. Minha mãe, ela sempre falou uma frase pra gente, e até hoje eu me lembro dessa frase, eu até falo com ela às vezes, né? Eu sempre falo, gente, a minha mãe, eu sempre ouvi ela falar essa frase, que quando você tem um problema, e você tem uma solução para esse problema, não adianta você ficar preocupado com esse problema, porque você já tem uma solução para ele. Da mesma forma, se o problema não tem solução, por que eu vou me preocupar se ele já não tem solução? Ou seja, se ele é um problema sem solução, para que eu vou me preocupar? Ele não tem solução, não vai adiantar nada eu me preocupar. Se ele já tem solução, ou seja, se esse problema tem uma solução para ele, para que eu vou me preocupar? Já tem uma solução. Entendeu? Então ela sempre falou isso e eu acho muito bacana essa frase. Eu levo isso para minha vida, esse ensinamento. Porque o problema, ele só é grande se você fazê-lo grande. Se você olhar para qualquer problema na sua vida e encarar esse problema como algo, poxa, isso é insignificante, eu já superei tanta coisa, sabe, isso aqui para mim não é nada. Entende? Então é olhar, tudo vai da relevância que você dá, tá? Se um problema é pequeno e você olha para ele como se ele fosse grande, ele vai se tornar grande. Se um problema é pequeno e você olha para ele como se ele fosse grande, ele vai se tornar grande, porque o seu foco vai expandir esse problema, ele vai crescer, a sua atenção está nele. Então, sabe quando você alimenta o ego de alguém? Quando essa pessoa ela se acha muito, então quanto mais você enche a bola dessa pessoa, mais ela fica se achando, não é? Então o problema é o mesmo, é a mesma questão com o problema. Se você fica enchendo a bola desse problema, ele vai ficar gigante na sua vida. E o conselho que eu te dou é: entregue os seus problemas para Deus, tá? Aquilo que você resolve, busca resolver. Aquilo que você não consegue resolver sozinha, peça ajuda para Deus. E aquilo que você hoje está se preocupando tanto, que está tirando o seu sono, está tirando o seu apetite, né? O seu sossego, a sua paz. Olha para esse problema e reflita da seguinte forma: esse problema é tudo isso que eu tô dando essa atenção? Esse problema realmente é tudo isso? E também encare esse problema, se ele realmente for um problema gigante, comece a olhar para esse problema como se ele não fosse nada, como se ele fosse algo pequeno na sua vida. E assim ele será. Porque aonde está o seu foco, está a sua realidade. Se você foca demais em coisas, sabe, que vão só te trazer mais e mais problema, que vão só te tirar a sua paz, essa vai ser a sua realidade, uma realidade sem paz, sem sossego, sem harmonia, entende? Sem esperança. Então, o problema é do tamanho que você coloca, tá? Aprende isso. Pare de ficar, sabe, fazendo de grandes problemas, grandes coisas que eles nem são. Para de dar ibope pro problema, essa é a palavra, né? Para de dar ibope pro problema e olhe para ele como se ele fosse, poxa, isso, você não é isso tudo, entendeu? Começa a refletir sobre isso e lembra disso. O que é impossível para você, aquilo que você não consegue resolver sozinha, sozinho, entrega para Deus. Mas aquilo que está ao seu alcance, que é possível você resolver, também não se preocupe, porque é possível você resolver, entendeu? Então só peça a Deus direcionamento para que você tome a melhor decisão, encare esse problema da melhor forma, resolva esse problema da melhor forma, tá? Então aquieta o teu coração, aquieta a tua mente, porque o seu problema, ele não é isso tudo, tá? O seu problema ele só é grande porque você coloca ele grande. Então para de dar ibope pro problema, tá? Seja lá o que você está passando, saiba que se você olhar para trás, você vai ver que você superou outras coisas ainda mais difíceis do que ele, entendeu? Então é por isso que o nosso passado ele serve de testemunho, ele serve de edificação, de base, para que quando chegam esses momentos a gente não pense que é o fim, porque não é. Se a gente olhar e reparar, a gente vai ver quantas coisas difíceis a gente já superou e, poxa, eu já superei tanta coisa, o que é mais esse leão aqui para eu matar, entendeu? Então,
Cada pessoa tem o seu leão, né? O seu tigre, entende? Que é o quê? Aquele problema, aquela situação, sabe? Mas é normal, é natural da vida e você vai resolver esse problema, vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro, mas o importante é você saber, ó, viver em paz em meio a tudo isso, tá? Não tire a sua, não permita que o problema tire a sua paz, o seu sossego, o seu bem-estar, tá? Faz ele menos significante na sua vida. E aí você vai ver se ele realmente vai ser tão importante assim. Então é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e sem mencionar o seu problema. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu já superei coisas maiores. E aí, quem vai estar assistindo não vai entender nada, mas você já entendeu todo o vídeo porque você chegou até aqui. Comenta e ó, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.